Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Aprendendo Ciência da Construção comigo. E hoje vamos voltar à leitura dos artigos lá do site Building Science. E o artigo de hoje tem o título de A Culpa é de Star Trek, resolvendo problemas de qualidade do ar interno. Artigo de 25 de março de 2009, como sempre aqui o José. Os civis parecem pensar que temos a tecnologia para entrar no espaço, fazer um teste e determinar o que está no ar. Por mais simples que pareça, não podemos fazer isso. Não temos a tecnologia. Você não pode entrar no espaço e fazer uma pergunta simples como: o que está no ar? Pode haver 1 milhão de coisas no ar, literalmente. Você precisa fazer uma pergunta muito mais específica como: isso está no ar? Ou aquilo está no ar? O truque é saber o que perguntar. Para isso, você precisa de uma hipótese. Para ter certeza sobre o que está no ar, é preciso perguntar sobre tudo. Isso, claro, é impraticável devido aos zilhões de coisas que você poderia testar. Quando alguém diz que testou o ar e não havia nada, está sendo pouco comunicativo. O que está realmente dizendo é que não encontramos o que testamos dentro dos limites de precisão do procedimento de teste que usamos. Isso é muito diferente de dizer que não há nada no ar. As únicas pessoas que gostam de testes de ar são aquelas que ganham dinheiro com isso. Dizer que você nunca deve começar com testes aéreos não leva a lugar nenhum com civis. Eu nunca ganho essa discussão. Sempre aparece algum especialista que faz um monte de testes aéreos. Geralmente sou eu quem fica preso e preciso explicar o que eles significam. Mais precisamente, tenho que explicar o que eles não significam. Vamos começar com algum dos testes que são executados e o que eles significam. Depois veremos outros testes e o que eles não significam. Para começar aqui, essa coisa de teste aqui para qualidade de ar, pelo menos em obras residenciais, aqui tende a zero. Não desconheço quem faz. Talvez em ambientes hospitalares tenha esse tipo de análise precisa, né, disso, com mais vigor ali, né, ter normas, tudo, ter responsabilidade para a liberação ali, mas residencial para a gente não é comum. Não tenho problema em emitir o CO2. Às vezes nem sempre é um bom substituto para as taxas de ventilação. Prefiro determinar as taxas de ventilação de forma mais direta, mas sou um nerd. Que hipótese você está testando com o teste de CO2? A taxa de ventilação está muito baixa ou muito alta de acordo com a norma ASHRAE 62.1. Também não tenho problemas em medir temperaturas e umidade relativa. Consigo perceber muita coisa medindo temperatura e umidade relativa. Novamente, qual é a hipótese? Será que tem um problema de controle de umidade com carga parcial que pode levar à formação de mofo? Neste ponto, costumo parar com os testes. Por quê? Quase todo o resto é praticamente perda de tempo. A perda de tempo mais comum são os testes de compostos orgânicos voláteis, COVs. Teste de COV, adoro o nome, parece tão técnico, tão Star Trek. Como funciona? Você aspira o ar por cerca de 1 minuto, passa o ar por um pó mágico, o sorvente, e o envia para um laboratório. A ideia é que o pó absorva coisas no ar. Você então dissolve as coisas e as passa para um espectrômetro de massas cromatógrafo a gás para obter uma impressão digital espectral. Em seguida, você compara os espectros das coisas com a biblioteca de espectros disponíveis. Pense nisso por 1 minuto. Você faz a amostragem por cerca de 1 minuto. É 1 minuto representativo? Onde você faz a amostragem por esse 1 minuto? Digamos que você consiga lidar com todas essas coisas minúsculas ou sinta que você pode inventar algo que soe semi-crível para fazer os outros semi-crível, né? Para fazer os outros ignorarem os problemas com essas coisas minúsculas. E agora? É aqui que a coisa sai do controle. O que está na biblioteca? Depende do laboratório. As pessoas tendem a olhar para os 40 espectros mais comuns, o que normalmente significa os 40 mais comuns na biblioteca do laboratório. Portanto, o teste de VLC típico verifica se essas 40 coisas específicas estão no ar. Se o espectro das suas coisas não estiver entre os 40 melhores do laboratório, azar, você está sem sorte. Talvez esteja perto de um dos 40 melhores. O laboratório diz que está perto? Ah, depende. Se não estiver perto do seu top 40, você olha mais longe? Como você olha? Você ao menos sabe que deveria olhar? Desculpe, olhar mais longe não vai acontecer a menos que você pague e pague. Você pode perguntar à NASA. Mas por que olhar em primeiro lugar? Ou por que olhar dessa forma? Mais sobre isso depois. Digamos que alguma das suas coisas corresponda a alguma das 40 melhores. Quais são as chances? Altas. Por quê? Bem, se você selecionou a lista base da EPA como sua coisa de comparação, você encontrará coisas, porque o objetivo desse estudo era procurar coisas que você provavelmente encontraria.
Agora você pode fazer a pergunta que os civis fazem o tempo todo. Os níveis estão muito altos ou muito baixos? Você praticamente não tem nada para se basear. Não temos níveis aceitáveis ou inaceitáveis para a maioria das coisas. O base pode nos ajudar? Não, o estudo apenas disse quais eram os níveis, não se estavam muito altos ou muito baixos. O base é mesmo representativo? Claro, faço uma pergunta fácil. Algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não. O que eu digo? Provavelmente era representativo naquela época, provavelmente não é representativo agora. Temos alguns valores limites de exposição para alguns itens ocupacionais. Mas esse é assunto ocupacional. Se você é operário de fábrica e trabalha com um produto químico específico sobre o qual teremos grande conhecimento, o NIOSH provavelmente tem um limite de exposição para esse produto químico específico, mas os VLT só se aplicam a fábricas, ou seja, exposição ocupacional. Eles não se aplicam a prédios de escritórios e certamente não a residências. Sou um cara que se preocupa com a ordem de grandeza e às vezes divido os números ocupacionais por 10 quando sou pressionado a dar uma opinião sobre exposição em consultórios e residências. Mas isso é um palpite arbitrário da minha parte. Não há dados de saúde que eu possa usar como base. Por que não dividir por 100? Algumas pessoas fazem isso. Será que elas estão mais certas do que eu? Parece que acham que sim. A questão é que estamos inventando tudo, todos nós. Digamos que você teste alguns VOCs e obtenha um resultado. Digamos até que seja um VOC bastante conhecido que tenha um TLV associado a ele. Digamos que você divida o TLV por 10 ou 100, ou que lhe agrade e que seus 40 maiores resultados sejam acima do seu nível de ação arbitrário. E agora, de onde veio? Não é essa a questão fundamental? O relatório de teste CLV do laboratório caro tem palavras grandes que não significam absolutamente nada, porque você não sabe de onde vem a substância. Quão útil isso é? Então, qual é a recomendação típica de um desses relatórios? Aumentar a taxa de ventilação. Isso reduzirá a concentração. A diluição não é a única solução para a poluição interna. Não podemos ignorar o efeito das taxas de ventilação na energia e na umidade em carga facial. Não podemos simplesmente aumentar a velocidade de ventilar como os loucos. O que aconteceu com o controle da fonte? Aqui está o problema. O controle da fonte só funciona se você souber a fonte. Minha abordagem para esse problema é completamente diferente. Agora uma surpresa. Na minha experiência, contaminantes geralmente são associados à decomposição de materiais. Os produtos de decomposição são tipicamente gases e partículas que podem ser liberados no ar. As funções de dano mais comuns são água, calor, radiação ultravioleta e ozônio. Vamos usar essas informações. Isso aqui é muito... A linha de pensamento aqui que ele está trazendo é muito aquela questão, né? E principalmente a gente está aprendendo aqui sobre ciência da construção, é a gente entender e ser críticos, né, para tentar resolver as coisas na base, entender na base, na essência do problema, e não ter soluções superficiais, né, que aí é o que ele critica até aqui um pouco sobre questões de às vezes, até grandes empresas simplesmente vêm com soluções superficiais para os problemas, né, porque é aquele negócio, tudo é mais fácil, você lidar com o cliente, é claro, é muito mais fácil dar uma resolução superficial, mas aquele negócio, construção é ciência, então a gente precisa entender na base quais que são os problemas. Qual é o componente mais quente, mais úmido e mais exposto a raios UV e ozônio de um edifício? O telhado. Imagine um dia ensolarado de julho, no meio da tarde, você está sobre uma membrana preta de EPDM. Qual é a temperatura da membrana? 170 graus Fahrenheit, mais ou menos 10 graus. Respire fundo. O que você sente o cheiro? O telhado. Você está sentindo o cheiro dos CLVs que estão sendo emitidos conforme o telhado se decompõe devido a funções de dano mencionadas anteriormente. Agora abaixe e se esfregue a mão sobre a superfície da membrana da sala. Pequenos pedaços dela se soltam. Quando essas partículas entram no ar com os CLVs, você tem mais contaminantes. É por isso que é sempre uma boa ideia colocar a entrada de ar fresco do seu edifício. Perdi. Do seu edifício no telhado para que você possa sugar todos esses CLVs e partículas diretamente para dentro do edifício e injetá-los na zona de respiração do espaço ocupado. Qual é a temperatura máxima das paredes? Depende do revestimento e da orientação, entre 38 graus e 59 graus Celsius. Vamos instalar um plano de retorno no teto rebaixado que não seja isolado nas paredes externas, para que possamos sugar esses CLVs das paredes para dentro do edifício. Você entendeu? As paredes ficam molhadas? Elas estão expostas a raio UV? Mesma coisa. Agora vamos brincar com arrênios. A cada 10 graus Celsius, a taxa de liberação de gases dobra. Aumente a umidade e a exposição aos raios UV e o mesmo acontece. É tudo exponencial, sinérgico e ruim. Então coisas que são quentes e úmidas são muito, muito ruins. Adicione UV e ozônio e alguém terá um dia péssimo.
Portanto, a maioria das investigações sobre a qualidade do ar interno para mim começa com a procura do ponto úmido, do ponto quente, do ponto que vê UV e ozônio e perguntando se o ponto está conectado à zona de respiração dos ocupantes com o caminho de fluxo e relação de pressão de ar. Eles não começam no teste de Velci. Vejamos um exemplo simples dessa abordagem em ação. Um espaço comercial teve reclamações sobre odores. Uma joalheria na rua Newburgh, em Boston. Se você já teve que lidar com reclamações sobre odores, sabe como elas podem ser difíceis. Pessoas descrevem cheiros de maneiras diferentes, certamente imprecisas. Então, lá fui eu para a rua Newburgh, pensando em quente, úmido, UV e ozônio. Bem, eu não estava pensando em ozônio, estava pensando em quente, úmido e UV. Joalheria Newburgh Street. Não há problemas de odores nos espaços comerciais vizinhos acima, abaixo em ambos os lados. O ozônio só é levado em consideração se as primeiras funções de dano estiverem fora de questão. Dentro do espaço, havia um odor muito fraco que parecia estar presente em todos os lugares e em lugar nenhum. Cheirava odor corporal, mas essa era a minha descrição. Minha colega de investigação tinha adjetivos diferentes. Os funcionários da loja tinham descrições ainda mais diferentes. As funcionárias tinham opiniões diferentes dos funcionários. Típico, parecia que seria um longo dia. Todos nos adaptamos bem rápido e ninguém conseguia sentir cheiro de nada. Olhando para o espaço, ficou bem claro que não estávamos lidando com problemas de água ou raios UV. Nada estava molhado, sem problemas de umidade, sem vazamentos de encanamento, sem abertura solar, sem raios UV. Essa rápida e superficial revisão levou apenas 15 minutos. Então o que resta? Pontos quentes. O espaço comercial tinha muitas vitrines, cada uma com uma luminária. As luminárias individuais geravam calor, o suficiente para aquecer cada compartimento da vitrine a cerca de 60 graus Celsius. Um monte de pontos quentes para qualquer padrão. Então agora eu tenho uma hipótese. Aposto que as luminárias geram calor suficiente para fazer os armários cheirarem mal. Os armários eram algum tipo de compósito que já foi madeira com um acabamento, sabe-se lá o que. Aqui, né? Espaço com as vitrines e as luminárias em cada vitrine. Hora de testar a hipótese. Sendo canadense, nunca vou a lugar nenhum sem coolers de cerveja e fita adesiva. É realmente uma questão cultural. Isso me permite construir uma câmera ambiental portátil no estacionamento nos fundos da loja. A câmera ambiental tem uma luz de alerta interna para gerar calor. Uma parte dos armários foi desmontada, colocada na câmera e aquecida a cerca de 60 graus Celsius. Isso fez com que os armários cheirassem mal. Conseguimos recriar o odor relatado dentro da câmara. Fita adesiva mantém alguns coolers de espuma contendo uma lâmpada conectada a um cabo de extensão. Armários desmontados são colocados dentro da câmera e aquecidos até a temperatura de operação. Querida, o cheiro aí dentro é o mesmo que o lá de dentro? Você consegue ignorar o cheiro da fita adesiva aquecida e do cooler de espuma que você está cheirando? Tente fazer um espectrômetro de massa, fazer o que uma mulher humana faz, anular odores e descrevê-los com precisão com a sensibilidade de partes por bilhão. Claro que pode ser mais fácil viver com o espectrômetro de massa. E agora, controle de origem. Livrar-se dos armários funcionaria, mas seria caro. Refazer a fiação das luzes e substituir por LED funcionaria, mas também seria caro. Além disso, na época, essa tecnologia não estava disponível para nós. A solução que escolhemos foi despressurizar os armários em relação ao espaço de varejo, usando um exaustor com saída para o exterior. Perfuramos furos nas câmaras individuais de exposição, conectamos as umas às outras, criando um único campo de pressão. Cada fileira de armários tinha seu próprio ventilador. Armazenamos regularmente produtos químicos em laboratórios em armários mantidos sob pressão negativa. Usamos a mesma abordagem aqui. Afinal, joias são perigosas para o bolso. Como sabíamos que a abordagem funcionava? Os problemas com o odor desapareceram, mas nunca identificamos a coisa específica que causava o odor. E daí? Quem se importa? O problema desapareceu. Bem, pode ter sido algo ruim que causou problemas de saúde. Nossa, como você vai provar isso? Ok, só por diversão vamos analisar um pouco mais a fundo. Digamos que meu cliente tivesse esse desejo incontrolável de gastar mais dinheiro para provar ou refutar um problema de saúde. Como eu teria ajudado em sua causa? Eu teria enviado uma amostra dos armários para o laboratório e pedido ao laboratório para crescer a amostra para expulsar alguns COVs e em seguida fazer uma espectrometria de massa nos COVs que foram expulsos. Eu então coletaria uma amostra de ar no espaço de varejo e faria uma espectrometria de massa na amostra de ar. Eu então compararia os dois espectros. A pergunta a ser feita é muito básica. Isso é o mesmo que isso? Isso é muito diferente do que é isso? Eu então tentaria parar. O que teremos feito até este ponto não é nada mais do que uma versão mais cara do meu teste de câmara ambiental do refrigerador de cerveja. Claro que meu cliente querendo gastar mais dinheiro vai querer saber a resposta para o que é isso. E agora? Vá até a NASA ou qualquer outro banco de dados disponíveis e tente encontrar uma correspondência. Boa sorte! Digamos que agora você tenha sorte em encontrar uma correspondência.
Quais são as chances de o NOSH ter um TLV associado a ele? A. Se sim, divida por 10 ou 100 e tente encontrar alguém que diga que é perigoso ou não perigoso. Se não houver TLV, a abordagem também é praticamente a mesma. Tente encontrar alguém que diga que é perigoso ou não perigoso. E para aqueles que ainda estão interessados em jogar este jogo, boa sorte para passar por Dalgard. Lições difíceis aprendidas por Joey, uma lista curta e incompleta de coisas a fazer para ficar longe de problemas. Vamos lá, isso que é legal. Se cheira mal, provavelmente está ruim. Se tiver algum cheiro, provavelmente é ruim. Nem tudo que é ruim cheira mal. Nem tudo cheira quando você decide cheirar. Ventile fontes de combustão. Não chupe o chão, principalmente se você envenenar. Não faça coisas estúpidas no seu prédio. Construa um recinto hermético para manter as coisas ruins fora e as boas dentro. Evite que os objetos fiquem molhados, quentes ou expostos aos raios UV. Se isso acontecer, isole-os dos ocupantes. Controle a umidade interna. Não construa seu prédio com coisas fedorentas. Não coloque coisas fedorentas no seu prédio. Se você precisa ter coisas ou lugares fedorentos no seu prédio, que ver a tradução disso aqui direito, esse chupios, acho que também. Second down. Banheiros e cozinhas são fedorentos, assim como postos de elevadores e lixeiras. Second down, tipo, acho que é meio que livres, né? Não chupios. Assim como os postos de elevador, banheiros e cozinhas são fedorentos, assim como os postos de elevadores e lixeiras. Mantenha tudo limpo, um espaço bagunçado é um espaço insalubre. Insetos e bichos gostam de comida e água. Negue-lhes comida e água, seja cruel. Filtre para pessoas, não apenas para equipamentos. Que é interessante. Que é algo muito. Essa parada aqui é uma das que a gente tem que desenvolver bastante aqui. Ventile para as pessoas, não para o edifício. O controle da fonte cuidará do edifício. Muito bom, muito bom, muito bom. Essa parte de qualidade do ar é algo que eu digo que a gente está acostumado, né, com ar ruim. Está acostumado com ar ruim, a gente não tem conhecimento do que é um ar bom. Então, mas eu acho que um dia a gente chega lá. Como está vindo as construções, eu acho que à medida que essas construções vão se estabilizando, vão se consolidando mais no mercado, aí a gente vai conseguindo aplicar mais esses detalhes, vão chegando nesse, a gente vai conseguindo chegar nesse nível de construção também. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta o vídeo para ajudar a gente a ter mais pessoas, estamos crescendo no canal. Então, quanto mais a gente conseguir crescer, mais coisas diferentes a gente vai conseguir fazer também. Um abraço e até o próximo vídeo.